boa tarde. Agora são 3 horas e 42 minutos. Hoje é 1º de julho e essa é a transmissão ao vivo de número 73 desde o início da pandemia. Quem abre a live de hoje e trazendo uma notícia importante é o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo. Boa tarde. Iniciamos a live de hoje com uma notícia muito importante. São José do Rio Preto, através da Faculdade de Medicina, FAMERP, foi escolhida para ser um dos centros de pesquisa em busca da vacina contra a coronavírus. Uma parceria do governo de São Paulo com o Instituto Butantan e a empresa chinesa Sinovac. É um momento realmente de regozijo e de celebrarmos essa grande instituição que é o orgulho de São José do Rio Preto, do estado de São Paulo e do Brasil, que é a FAMERP. O nosso reconhecimento a todos os cientistas neste momento em que o mundo inteiro busca uma vacina contra coronavírus. Eu quero aqui dizer que o Dr. Maurício Nogueira, que vai conduzir esta pesquisa junto à FAMERP, trará outras informações para que nós possamos socializar esse momento em que São José do Rio Preto se coloca, juntamente com outros centros importantes da medicina no Brasil, como também uma oportunidade para que Rio Preto possa se inscrever ao lado de tantos voluntários que nós estaremos convocando e arrebanhando para que possam participar desse momento histórico da vida do nosso país, considerando o grande problema que esse coronavírus tem trazido para todo o mundo. E a busca é de vacina. E São José do Rio Preto terá a sua participação. Portanto, eu passo agora a palavra ao Dr. Maurício Nogueira para que dê outras informações. Boa tarde, senhor prefeito, boa tarde, senhor secretário, cidadãos de São José do Rio Preto. Foi com muito orgulho que nossa cidade, mais precisamente nossa instituição, a Faculdade de Medicina São José do Rio Preto, foi escolhida para ser um dos centros de teste da vacina de coronavírus. Serão 12 centros no estado de São Paulo e alguns fora do estado de São Paulo, que vão realizar o que se chama estudo de fase 3, que é o estudo onde se verifica a eficácia dessa vacina. O fato de nós sermos escolhidos tem muito a ver com a escolha que nós temos também, que nós tivemos no passado, de fazer também o estudo da vacina da dengue nesse município. Então, a expertise que durante os anos nós temos adquirido para estudos de vacina vai trazer a oportunidade para o município em ser novamente pioneiro na análise de uma nova abordagem de defesa do organismo contra o coronavírus, mostrando mais uma vez o papel fundamental da saúde dentro do município de São José do Rio Preto. Obrigado, Maurício, pelas informações. Agora, quem fará a atualização sobre os números de casos em Rio Preto é o secretário de Saúde, Aldenis Borim. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Vamos iniciar, então, a atualização dos nossos dados, o que nós fazemos diariamente para que haja o máximo de transparência, para que a população se conscientize do que acontece no nosso dia a dia nessa luta contra o coronavírus. Nós estamos hoje com 21.986 atendimentos de estado gripais na cidade. Desses daí, 69% tiveram coletados exames para confirmação ou descarte do diagnóstico.
Então, daqueles 15.607 foram testados, 12.759 foram negativos e 2.848 foram positivos. Nós tivemos, até agora, 83 óbitos, o que corresponde a 2,9%. Nós tivemos 1.782 recuperados e tivemos 539, que corresponde a 19% de profissionais da saúde. Isso aí é muito importante vocês sempre observarem que, de todos os profissionais, o da saúde é aquele que se expõe mais, e aqui vai uma referência, um agradecimento a todos esses profissionais, independente da instituição que ele atue, os nossos agradecimentos pela coragem e pela dedicação que tem feito, mesmo tendo 539 já confirmados, eles continuam na luta e continuam muito firmes no tratamento da população. A síndrome respiratória aguda grave, nós tivemos 472, que corresponde a 17%. Hoje nós estamos com 618 casos por 100 mil habitantes, né? Então, isso que nós atualizamos todo dia. Obviamente, conforme vai aumentando o número de confirmados, vão aumentando o número de casos por 100 mil. Isso é importante por quê? Porque quando você faz por 100 mil, você iguala todas as cidades que tenha, independente do seu tamanho, pelo número de casos. Próximo. Bom, quanto aos novos casos, nós tivemos 662 notificações, nós tivemos 46 síndrome respiratória aguda grave e nós tivemos 222 casos. Gostaria de lembrar a vocês sempre o que eu disse na última minha live, onde eu falei, olha, tomem cuidado com esses números baixos, que nós estávamos com 120 e poucos casos de síndrome gripais, 25 de casos confirmados. Dos casos de síndrome respiratória aguda, residentes em São José do Rio Preto, nós temos até hoje 1.445 casos acumulados, sendo que nos últimos dias foram notificados 335 casos. Então, em 2 semanas, 23% dos 1.445 sofreram notificações nesse período. Nós estamos com 252 internados, sendo 80 em UTIs e 172 em enfermarias. Próximo. Bom, essa curva aí é uma curva interessante para que vocês preste atenção, porque ela na realidade, um cálculo que é feito, é uma projeção que se faz do que entra de estado gripal e que pode ter um retardo na sua internação até o agravamento. Então, esses dados são calculados através de uma fórmula e que você vê que os nossos dados, as nossas projeções, elas são muito fidedignas, ela acompanha muito o que realmente aconteceu. Então, a gente está fazendo essa projeção, que é a linha em azul pontilhado. E o que ocorre realmente é a linha amarela. Você vê que ela acompanha. Então, desde lá de trás, a gente está sempre se preparando para o maior ou menor pico. Por quê? Porque a gente consulta os estados gripais, põe dentro de uma fórmula já criada matematicamente para fazer essa projeção. Então, para os próximos dias, a gente tem aquelas linhas pontilhadas como possíveis internações novas para desses estados gripais que são atendidos. Isso pode ser tanto o Covid, como pode ser um H1N1, como qualquer outro. Porque nós partimos do princípio, a nossa referência é o estado gripal. Então, o que vocês verem aqui, que nós estamos estimados para internarem nos próximos dias 264 pacientes. Claro que não será num dia só, é nos próximos dias. Então, gradativamente, dentro daquele período que vocês estão vendo em linha pontilhada, sem o amarelo embaixo.
Muito obrigado. Eu queria também falar mais um detalhe que é muito importante, que tem sido nos questionado, que é quanto o uso da ivermectina. O uso da ivermectina teve algumas lives, tiveram alguns vídeos gravados, e muita gente diz por que nós não fazemos um protocolo para o uso da ivermectina. Acontece que esse comitê, desde o primeiro dia, foi dito aqui nessa live, e tem sido repetido tanto por mim quanto pelo prefeito, de que nós nos baseamos sempre em dados científicos. Nós não nos baseamos em dados que não sejam científicos. A ivermectina, ela não tem nenhum trabalho científico consistente e publicado que leva a cidade a fazer um protocolo específico para o uso da ivermectina. Lembrando sempre que, quando se faz um protocolo, existe praticamente a obrigatoriedade de se seguir aquele protocolo pelos médicos. Nós gostamos de dizer também que também não proibimos a ivermectina. Nós não proibimos. Se o médico assim entender que ele deve receitar, e se tiver disponibilidade na secretaria, nós iremos atender. Então, lembre bem, nós não fizemos um protocolo porque nós não temos bases científicas. Porém, não proibimos o uso da medicação através da prescrição médica. Então, isso é fundamental que todos entendam. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, secretário, pela atualização. Durante a exposição, o senhor falou sobre a evolução da doença, e a primeira pergunta da imprensa é justamente sobre isso. A Tatiane Pires, do Jornal de Hoje, pergunta se há uma previsão para que Rio Preto entre na chamada fase do platô de contágio da Covid-19. Dentro daquelas perspectivas que nós mostramos agora há pouco, existe uma estabilização em alta do número de casos. Então, nós estamos com bastante casos, numa média de 120, 130, como vocês veem. Tem dia de 220, mas tem dia de 25, porque isso depende do laboratório. Mas a nossa média está girando aí entre 120, 115 casos por dia. Nós estamos mantendo essa média já há 3 semanas, porém lembrar que nós não estamos na descendente, mas que nós estamos mantendo uma média que seria o platô, mais ou menos nesses níveis de 125 casos por dia. Isso é um indicador razoável para a gente de que a curva começa a se estabilizar em alta, ou seja, no pico. Nós estamos nesse momento que eu tenho insistido, que nós estamos no pico da pandemia. Por isso que ele se estabilizou alto. Tá? E esperamos que em breve isso possa vir a ocorrer ou girar em torno desses números. A Madeline Boer, da Rádio CBN, pergunta, nesse primeiro dia em que o comércio abriu pelo novo horário do mini-lockdown, qual foi a análise que o comitê fez em relação ao isolamento, o resultado dele? O de hoje eu ainda não posso afirmar, porque não tenho os resultados, que nossa reunião é sempre final de tarde, onde está a vigilância sanitária, onde ela recebe todos os dados para que o comitê possa avaliar. Então, de hoje ainda eu não tenho esse dado característico. O que eu posso dizer é que o mini lockdown de domingo, segunda e terça-feira, nós sentimos ele bem favorável. Foram feitas algumas denúncias, foram no local e foram fechadas, mas isso corresponde a uma parcela muito pequena do número de comerciantes que desrespeitaram. De uma maneira geral, os comerciantes respeitaram, e os dados que nos chegam do transporte coletivo também são animadores. Houve uma queda importante do número do transporte coletivo, o que nos leva a crer que houve menos aglomerações, menos movimentações, e que o isolamento foi bem maior do que a gente esperava, do que vinha ocorrendo anteriormente. Então, é um bom sinal,
esses dados que nós temos, mas o de hoje nós vamos avaliar ainda no final da tarde. Nós recebemos também aqui uma pergunta do Heitor Mazzocco, do site Daily News, mas era sobre o lockdown. O senhor, com essa explicação, acabou fazendo a resposta aí também para esse portal. Obrigado, secretário. E agora eu passo a palavra para o prefeito Edinho Araújo, que vai encerrar a transmissão de hoje. Quero agradecer o virologista da FAMERP, o Dr. Maurício Nogueira, agradecer o Dr. Aldenis, ao cumprimentá-los, cumprimentar todos os profissionais de saúde pela luta, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Hoje é o primeiro dia pós-mini lockdown. O trabalho e a quarentena continua. Nós esperamos que haja uma conscientização de toda a comunidade. É preciso termos essa visão coletiva. O desejo é voltarmos à normalidade. Hoje estão abertas algumas atividades econômicas. Nós queremos que Rio Preto retome a todas as suas atividades econômicas, que é fundamental para a vida da prefeitura, a vida do empresário, enfim, essa é a nossa busca constante. Agora, estamos sempre debaixo de uma avaliação que estabelece o plano estadual. Ninguém quer voltar, ninguém quer retroceder para a fase primeira, que é a fase vermelha, onde só os serviços essenciais poderão funcionar. E para que isso não ocorra, é preciso que cada um exerça o seu papel. A prefeitura, ninguém quer multar ninguém, o grande fiscal é o próprio cidadão, tendo consciência deste momento, para que nós possamos diminuir o contágio. Como disse muito bem o doutor Aldenis, nós estamos estabilizados no platô, numa linha crescente, São números que realmente nos incomodam muito. Por isso, nós vimos aqui, mais uma vez, pedir que você colabore. Todos nós temos responsabilidade neste momento. E nós queremos que Rio Preto continue sendo essa cidade de todos, uma cidade solidária, e nós possamos cumprir com o nosso papel. Então, a recomendação permanece de lavar as mãos, do isolamento social, de usar máscara. Eu não espero que não tenhamos que fazer nenhuma multa. Nós queremos que todos tenham a responsabilidade, porque usar a máscara é proteger a si e proteger o próximo. Então, vamos ter esse espírito de solidariedade, evitar aglomeração. Nós estamos estudando a vacina, possivelmente teremos no próximo ano, se Deus quiser, com a participação agora de São José do Rio Preto. Mas quando não se tem remédio, não se tem vacina, a única coisa que podemos fazer é colaborarmos, fazermos isolamento social, todos os atos de higiene, lavar as mãos, usar máscara. Por isso eu queria cumprimentar a todos e dizer, reiterando a nossa alegria de podermos ver a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a nossa FAMERP, entre os centros de pesquisa em busca da vacina para combater o coronavírus, esta doença tão cruel, tão invisível, que tem abatido tantas pessoas. Eu quero aqui reiterar a minha solidariedade, os meus sentimentos a todos os familiares que perderam o seu ente querido. E, mais uma vez, reiterar os meus cumprimentos aos profissionais de saúde. Boa tarde.